Rapaz, né? Quando Deus tem um projeto na vida de alguém, né? De uma pessoa, ele mexe nas estruturas. Ele paralisa a pessoa, né? A espiritualidade não brinca de ser espiritualidade. Deus não brinca de ser Deus, né? Então, vai ter momentos na nossa vida que nós vamos ser paralisados, né? E nesse momento, paralisados no sentido da situação que estamos passando, né? Nesse momento a gente tem que rever o que Deus está falando, o que Deus quer que a gente faça, né? Quando Deus falou para Abraão, ele falou, sai da tua parentela. Ele mandou e Abraão obedeceu. O que será que aconteceria com Abraão se não tivesse obedecido, né? Quando ele falou para aquele homem pregar para Nínive, né? Ele não queria ir. Jonas não queria ir para Nínive. E olha tudo que Jonas passou, né? Jonas foi parar dentro de uma baleia, porque aquele barco que Jonas estava começou a ter um monte de problema, olha só. O barco começou a ter um monte de problema, e o problema era o quê? Que ele estava dentro do barco, não era para ele estar ali. Então, quando você foge da rota de Deus, né? Começa a dar um monte de problema. E aqueles que estão na dispensação de Deus têm que parar e ver o que Deus está querendo falar com isso. Qual é a direção que Deus está dando, né? E realmente Jonas não queria ir para Nínive, né? Mas quando ele foi para Nínive escutou a palavra que Jonas pregou, né? Que Deus mandou Jonas falar. Né? E não é diferente hoje, né? Nós temos que... Paulo, né? Saulo, quando ele paralisou Saulo, por que tu me persegues, né? O que ele queria ali, né? Que Saulo mudasse, né? Parasse de ser perseguidor, né? E se Saulo tivesse continuado a perseguir, o que será que Deus faria com ele, né? Mas ele ouviu o chamado. Então, às vezes, é importante você ouvir o que Deus está falando, né? O que Deus está mostrando. Porque Deus, ele quebra a estrutura. Ele falou assim para Nabucodonosor, usou o profeta para Nabucodonosor, que era para Nabucodonosor se modificar, parar de fazer o que estava fazendo, que era para ser mais misericordioso. Falou, olha lá na Bíblia, tá? Nabucodonosor ouviu? Não ouviu. E o que aconteceu com ele? Né? Foi comer capim. Então, é necessário, né? Às vezes vamos parar em lugares, ambientes, né? Localizações, peixe, dentro da boca do peixe, vamos comer capim, né? Por quê? Porque é por causa da desobediência. Às vezes Deus está querendo nos resgatar de situações que não nos convém mais, né? E quando Deus resgata de situações que não convém mais, coisas ficam para trás, né? Ló saiu de Sodoma e Gomorra e ficou estruturas para trás, né? Mas ele saiu. Se não tivesse saído, tinha o quê? Sido consumido pelo fogo, né? Então, teria sido destruído, né, com Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló olhou para trás, virou estátua de sal. Então, olha o que Deus está falando, né? Às vezes Deus está te resgatando de locais que não são ambientes mais propícios, não é mais edificante ficar ali, né? Mas nós somos acostumados a estruturas, né? Por isso que a mulher de Ló olhou para trás, estava acostumada na estrutura. Mas quando Deus fala, né,
Presta atenção no que Deus está falando, né? Até, mas Deus não fala comigo, não ouvi a voz de Deus. Mas olha o que está acontecendo na vida da pessoa, né? Ainda mais se a pessoa tiver uma espiritualidade, ou, né? Assim, olha com os olhos da fé o que está acontecendo, né? O que está acontecendo na minha vida, né? E as situações cômodas, às vezes, não são tão cômodas, né? A pessoa, ela é usada ali, ela é manipulada, mas se acha cômodo, se deixa manipular, né? Se deixa usar, por quê? Porque ali é cômodo. Tem pessoas que ficam validando ela, às vezes até em atitudes erradas. O homem buscando validação do homem, a gente tem que ter a validação de Deus. Deus é que tem que dar-nos validação para nós, né? Das coisas que estamos fazendo, das coisas que estamos vivendo, né? Então, quando tiver situações estranhas assim, presta atenção no que está acontecendo, né? Às vezes a gente vai parar do nada na boca do peixe, né? Por que na boca do peixe, né? Por que essa situação? E analisar o que Deus está querendo falar com isso, né? Às vezes Deus está nos direcionando a situações e a gente não está prestando atenção, né? Então a palavra fala, acorda tu que dorme. É isso, acorda.